Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. E você pode participar mandando sugestões aqui para o programa. O nosso e-mail é agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. Sustentabilidade e relação justa de consumo. Esses são princípios da FRESOL, a Feira Regional da Economia Solidária e Mostra da Biodiversidade. A 18ª edição vai ser de 24 a 27 de outubro deste mês, em Passo Fundo. E para saber as novidades, a programação, nós estamos recebendo hoje a coordenadora da feira, que é a Sandra Dias, e também o secretário executivo da Agenda 21, Ademar Marques, que também participa da organização. Bem-vindos, boa noite. Eu gostaria de começar com você, Ademar, explicando o que é uma economia solidária e no que ela é diferente de uma economia tradicional. Boa noite, Maria Helena, boa noite a Sandra, boa noite a todos que assistem a TV Câmara. Primeiro, agradecer a oportunidade e esse programa tem sido tão importante, o Ecologia e Meio Ambiente, porque dá uma visão para o público de um modo geral, né, que quando se fala em meio ambiente, a gente não fala apenas da água, da fauna, da flora, nós estamos falando de todos os ambientes, das relações sociais que existem, né? E a economia solidária se insere nisso, né? Embora ela esteja envolvida numa economia capitalista, né? Porque ela é abrangente, ela é uma economia global, mas a economia solidária ela já remonta desde os nossos antepassados. As trocas solidárias era esta economia. Né? Os escambos que existiam era esta economia, uma economia mais informal, uma economia mais próxima das pessoas, da comunidade, que refletia os bens e serviços que a própria comunidade ia produzindo a partir das suas necessidades, desde as suas ferramentas, as suas necessidades de se alimentar e assim por diante. Então elas começavam a fazer trocas. O que nós chamamos hoje de trocas solidárias era o que ocorria. Então a economia solidária ela se tornou uma política pública. E como o nome diz, é uma economia. E assim ela se porta e deve se portar como uma economia de mercado voltado para atender a necessidade da população. Só que ela tem alguns valores e algumas regras que são importantes. Dentre elas, ela guarda uma relação intimamente com a natureza. É importante para nós na economia solidária produzir bens e serviços e que não venha agredir o meio ambiente. Muito pelo contrário, aquilo que as pessoas consideram como lixo, isso se torna um produto, uma arte, algo que eu posso realmente utilizar, que eu posso embelezar a minha casa, ou uma alimentação que ela não vem me agredir como ser humano. Então, outra regra é o respeito ao consumidor. O respeito ao consumidor é fundamental dentro da economia solidária. Eu não tenho interesse apenas de vender. Eu quero a satisfação daqueles que estão realmente consumindo, né? E para a gente na economia solidária tem uma subjetividade muito grande. Porque para produzir uma peça, o artesão para produzir uma peça, ele leva 3 meses, 6 meses, 4 meses, diferente de uma fábrica, de uma indústria que faz em série. Está lá dentro de uma forma e sai lá não sei quantos. Na economia solidária não. Ela passa um ano às vezes produzindo uma coxa. Quanto vale aquele produto? Então é difícil mensurar porque tem muita subjetividade em relação a isso. Tem a história de vida daquele que está produzindo. Então a economia solidária ela reflete quem nós somos, o que nós somos, para que realmente nós existimos. Então tem esta preocupação. Outra característica da economia solidária é que cada um é dono do seu próprio negócio. Não existe a relação de patrão e empregado. Existem associados, mas nunca patrão e empregados, né? Sempre há um cuidado para que não haja um desequilíbrio. Se tiver mais de uma pessoa, eles podem receber de forma diferente, mas isso tem que ser de forma equilibrada, não pode ser díspare. No máximo 6 vezes a diferença de um salário para o outro, ou de uma remuneração ou de uma renda para outra. Então assim funcionam as cooperativas, as associações de grupos, associações de artesãos e assim por diante. Claro que esse é um processo longo que a gente tem pela frente, né? Mas
Eu finalizaria dizendo o seguinte, que dentro da economia solidária, o protagonismo do empreendedor ele é fundamental. Ele não é visto apenas pelo produto, mas quem ele é e o que ele carrega, e a sua história de vida e da forma como ele se relaciona. E aí nós temos a diferença, é o seguinte, que se no mercado tradicional a competição prevalece, na economia solidária é a colaboração, é a solidariedade. Isso que eu ia lhe perguntar, Sandra, em relação para manter esse modelo sustentável, eu preciso conhecer esses expositores, há uma seleção, como é que é visto isso, como é que é trabalhado isso dentro da feira? Boa noite a todos. É assim, a gente faz reuniões mensais. Então, o Fórum da Economia Solidária de Passo Fundo, ele é regional e nós temos reuniões mensais, uma reunião por mês. Nós se reunimos, conversamos, dialogamos, chegamos aos pontos em comuns. Então, a pessoa que quiser fazer parte disso, está aberto sempre as portas, né, do Fórum da Economia Solidária para essa pessoa fazer parte. Essa pessoa pode ir lá, conversar conosco, explicar o trabalho que ela faz, que ela desenvolve, sempre visando que a economia solidária ela gera emprego também, mas ela é sustentável. Então, ela vem de uma economia que cuida dos princípios da sustentabilidade, tanto no produto que ela vai fazer, quanto na alimentação que ela vai fazer, né? Agrotóxico, essas coisas não podem existir neste produto, para ele vir ao encontro do que realmente a economia solidária quer, né? E preza, que são os princípios de não estragar a natureza, não prejudicar a natureza, de ter um trabalho assim que você vai dar um valor diferencial, você coloca amor, carinho, é uma peça exclusiva, tanto na alimentação quanto no artesanato. Você não vai produzir em grande escala, como diz o Ademar, né? Você vai ter um produto assim que é diferente. Se for na área do artesanato, mais ainda, né? Porque tu não tem grande quantidade de produto. Tu faz uma peça, 2, 3 peças, né? Então, isso a Fressol, que na verdade vem a ser o fim do ano. Mas é isso que eu ia lhe perguntar, na verdade não são pessoas que se reúnem para um evento, é a consequência. É a consequência de vários encontros durante o ano. A gente faz um aprendizado, a gente tem pessoas que vêm dar palestra no decorrer do ano, a gente faz visitas, a gente visita outros lugares. Existem outras feiras também de economia solidária que o nosso fórum, quanto o Fórum de Economia Solidária de Passo Fundo da região do Planalto, visita e também vai em outras comunidades. Como nós temos também uma, digamos assim, uma parceria com Santa Maria. Santa Maria faz uma grande feira lá de economia solidária, né? E o nosso fórum participa naquele fórum, né? Porto Alegre também tem uma feira mais no final do ano, depois da nossa, também o nosso pessoal, os nossos grupos, que são feitos de grupos, né? Vão também para Porto Alegre expor os seus produtos. Então, tu veja, um artesã que está aqui em Passo Fundo, na sua casa, fazendo o seu trabalho, uma arte sustentável, né? Ela é pequena. No momento que ela está inserida num grupo de economia solidária como o Fórum de Passo Fundo, ela se torna visível, ela se torna maior. Por exemplo, ela vai para Porto Alegre, para a capital, expor o seu produto que ela fez aqui, quem sabe num bairro distante, aqui dentro de Passo Fundo. Então tem uma valorização desse produto, tem uma divulgação. E a economia solidária, sim, ela quer ser mais divulgada, ser mais vista, para melhorar um pouquinho a nossa vivência, a nossa convivência com esse mundo atual. Porque, Maria Helena, na verdade, é importante que o público que nos assiste, ele tenha clareza. A economia solidária, ela se insere dentro de um sistema que nós chamamos de sistema da economia solidária, que é a política pública de economia solidária. Existe a lei federal que ampara, que reconhece como uma política pública, e assim passa a ser dever do Estado e direito do cidadão poder desenvolver esta economia. Dentro desse sistema, tu tem um Conselho de Economia Solidária em nível nacional, né? E tem os fundos de economia solidária. Isso ocorre em âmbito federal, estadual e municipal. Obviamente que é um processo de conquista e de organização, porque a legislação é mais recente. Então nós precisamos avançar cada vez mais em relação a isto, e os governos também investir para que
vários empreendimentos possam estar organizados, como a Sandra disse, a partir dos fóruns. Existe o fórum em nível nacional, o fórum em âmbito estadual, que é o Fórum Gaúcho de Economia Solidária. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos estados pioneiros nesse processo de organização da economia solidária e tem sido exemplo para o Brasil em relação a isso, sem nenhum demérito para outras regiões e para outros estados, né? Mas ele tem se fortalecido cada vez mais. E aí o que a Sandra está falando em relação à feira, que ela não é um fim, mas ela é um meio, o que nós chamamos são formatos de comercialização. Qual é a forma que vai chegar para o público? As feiras é a mais popular. É a forma que a gente se encontra também para troca de experiências, para confraternização, mas também para demonstrar esses produtos, porque tem outras formas. Hoje, com as mídias eletrônicas que a gente tem, nós estamos trabalhando em cima do e-commerce, né, para que a gente possa ter uma plataforma eletrônica que as pessoas possam daqui a pouco acessar. Quem sabe daqui a 2, 3 anos nós já tenhamos o nosso fórum regional oferecendo... porque alguns individualmente já fazem isso, através do Instagram, já conseguem também acessar e disponibilizar seus produtos Face, né? Para outro. Mas digamos, sim, como o Insta é muito mais utilizado, né, neste aspecto. Então, por isso que o Fórum da Economia Solidária, ele trabalha com vários parceiros e alianças estratégicas, seja no poder público, através da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, mas também tu tem aí a Emater, tu vai ter a UPF, que está nos assessorando na questão da plataforma eletrônica. Então você tem um conjunto de organizações além dos empreendimentos. Então é um fórum que você tem organizações, instituições públicas e os empreendedores. Então tem um tripé dando uma forma para que este negócio se expanda e cresça cada vez mais, como a Sandra disse, gerando renda e riqueza, mas de uma forma mais sustentável. E como é que é a Mostra da Biodiversidade? A Mostra da Biodiversidade é feita pelo pessoal da UPF, praticamente, né? Eles que entram com toda a questão de estrutura, né? Até porque eles têm maior conhecimento. A Emater também esse ano, né? Tem a Secretaria do Meio Ambiente. A Emater tem a mostra de plantas bioativas. Então também é um trabalho que tem estudo, tem referência e vai estar lá para mostrar para o grande público, né? Então são trabalhos que vão estar na amostra. Nós, em diversos anos, tivemos a mostra cultural também. Então, tivemos apresentações culturais, grupos de danças, apresentações de pessoas que também estão dentro de uma economia, não são os famosos, mas também apresentam diversos grupos, né, diversas danças diferentes. E é uma oportunidade também de mostrar o trabalho deles, né? Então, a feira ela é aberta a diversos públicos, não tem restrição. A entrada dela também é franca, justamente para agregar todas as pessoas, né? Para que elas vejam, para que elas sintam a diferença de comprar um produto ali, né? Do que... Na verdade, eu sempre digo que a pessoa não está comprando um produto. Ela está comprando um carinho, né? Ela está comprando algo diferente. Então, esse é o diferencial da feira. E esse ano, claro, a gente está, assim, adorando, né? Porque estamos dentro de um espaço... Que é uma mudança, né? Que é uma mudança, que vai nos propiciar novos atores, novas pessoas, novo público, né? Um público que de repente não conhecia, não ia até onde nós estávamos, né? Então, é maior quantidade de público também, isso favorece um monte, não só para venda, mas para divulgação do que é a economia solidária. E eu acho assim que é interessante, eu acho que vai ser um local que vai realmente nos abraçou, inclusive o Passo Fundo Shopping nos abraçou com muito carinho e eles têm essa proposta, né, da questão da sustentabilidade, da economia solidária, né, eles vêm com essa visão e viram em nós também e nós vimos nele uma oportunidade de melhores empreendimentos, melhores ganhos, digamos assim, porque todo mundo tem que trabalhar. Então, mesmo sendo economia solidária, que as pessoas às vezes confundem, economia solidária não precisa ganhar dinheiro. Errado, a gente também precisa ganhar dinheiro, nós também dependemos de verba, dependemos de viver, mas nós podemos viver sem destruir o que está do nosso lado, que é o que a economia solidária faz. Ela não destrói o outro, ela não destrói a natureza, ela procura viver sim, ganhar, mas dentro de uma economia mais sustentável. A propósito do que a Sandra coloca, Maria Helena, a
a Agenda 21 sempre busca parceiros que tenham também no seu DNA ou na sua proposta de negócio, mesmo sendo um empreendimento que aparentemente está integrado dentro de um sistema capitalista mais amplo, né? Isso é que é interessante, que as pessoas acham que há contradição. Não há contradição. A economia solidária dialoga com todos os setores da sociedade, com a CISA, e entende, com o CDL, com vários grupos, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, e ela faz através da Agenda 21. Então, o Passo Fundo Shopping tem na sua proposta, né? Nós já tivemos, inclusive, com eles aqui em outro momento, né? E como eles têm esta preocupação com a questão ambiental. Então, por que essa relação de parceria com o Passo Fundo Shopping? Não é para alocação de espaço, mas muito mais para que você possa apresentar à comunidade uma feira que tem esse propósito de sustentabilidade e vem de encontro com aquilo, com o pensamento desse empreendimento que já nasce com esta preocupação em preservar, em reaproveitar a água, em ter uma melhor iluminação sem você um consumo de energia exagerado. Então essa é a preocupação, né, que o Passo Fundo Shopping, por isso que o que a Sandra enfatiza é relevante para nós, porque é um parceiro fundamental neste aspecto. Ok, eu vou agradecer a sua participação aqui no programa, vou te convidar para permanecer conosco, porque depois, no próximo bloco, nós vamos ter a presença também de alguns expositores. O Ecologia e Meio Ambiente volta em instantes, fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente. Hoje estamos falando da FRESOL, a Feira Regional da Economia Solidária e Mostra da Biodiversidade, que acontece de 24 a 27 deste mês no Passo Fundo Shopping. A Sandra Dias, que é a coordenadora da feira, já estava conosco e agora nós estamos recebendo dois expositores, que é o Jonathan Braga e a Carmen Benvenu. Boa noite a vocês. Boa noite, obrigada pelo convite. Já que estamos com os expositores, Sandra, quantos expositores são este ano? Diminuiu, aumentou em relação aos outros anos? Esse ano é um pouco atípico, né? Porque estamos num espaço novo, né? Então, por falta de espaço mesmo, vamos estar com 55 a 60 expositores, porque não estamos fechados ainda. Então, ainda temos algumas vagas, né, de espaço disponível. Agroindústria, artesanato, alguma coisa assim, não muito, né, porque já está quase equilibrado, já quase fechado. Mas temos, assim, muitas pessoas de fora. Nós temos o pessoal da agroindústria, da agricultura familiar, são aquela pessoa que traz as maravilhas, eu adoro falar nesse assunto, que é o queijo, salame, né, as geleias, né. Então tem o pessoal de Casca, de Carazinho, temos também confirmado Juí, que vai estar conosco, né, Caxias. Então todo esse pessoal vem com os seus produtos da sua região, né? Então a agricultura familiar sempre no fundo da feira, mas é justamente o pessoal que todo mundo quer, o cantinho que todo mundo quer visitar, né? E claro, o artesanato também, tem artesanato de fora, né? Tem várias outras cidades que também vão estar presentes, né? E Porto Alegre também vem, ali próximo de Porto Alegre também tem um artesão que vai vir, é Novo Hamburgo. E vai trazer também um pouquinho do seu trabalho. Até um trabalho bem interessante, ela trabalha com capim dourado. Capim dourado é um produto da natureza, né? E ela transforma o capim dourado em bolsas, transforma em acessórios, né? Fica assim realmente fantástico o trabalho dela. Mas não só o dela, como em tantos outros, né? Aqui nós temos... Nós queremos conhecer até os dois que também são o que vocês produzem e o que você vai expor.
Nós trabalhamos com 2 carros-chefes. Eu tenho formação de artista plástica, sempre trabalhei com isso, apesar de ser advogada, mas a gente trabalha no artesanato em pintura, pintura em vidro, muita coisa reciclada, latão, se dá um formato diferente, né? Ou se usa para decorar uma peça, que poderia se usar uma matéria plástica, uma resina, né? Com o próprio latão se consegue fazer uma forma diferente e uma decoração bonita. E o outro produto nosso, que a gente começou faz uns 4, 5 anos, são as famosas geleias, né? Na nossa geleia ou nos doces que a gente produz, não se usa agrotóxico, não se usa nada que possa agredir o organismo. Infelizmente, temos que usar o açúcar, que mais usamos também um açúcar não o branco, né? Usamos o açúcar da forma mais grosseira possível, que é o açúcar cristal de grão grosso, inclusive. Então, na nossa geleia vai água, fruta e açúcar. Ou tem pessoas que não podem comer o açúcar, trocamos pelo açúcar diet ou dietético, né? E também procuramos procurar o dietético mais aconselhado pelos médicos para que não cause excessos, né? Que o adoçante é uma coisa perigosa de se usar. Mas fizemos mais sobre encomenda também. Na feira vamos ter as 2 opções. Fizemos bolachas caseiras, carapinha de amendoim, carapinha de nozes. Então, quando se usa esses produtos, o máximo que se usa de conservante é o limão, que é um conservante natural, e o próprio açúcar também, né? No caso, se trabalhássemos com salgado, usaríamos o limão e o sal, né? Mas como são doces, tudo natural, da forma mais pura possível. E você, Wanda? Nós trabalhamos com artigos em couro, né? A gente está indo agora para o 8º Fressol, mais ou menos, não lembro exatamente. Nós produzimos bolsas, carteiras, niqueleiras, todos os artigos em couro, de forma manual. Também com esse cuidado de respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente. Desde que nós entramos na Fressol e nós aderimos a esse conceito, né, nós buscamos até mesmo um curtume que tivesse esse tipo de preocupação, né, com o meio ambiente, com o tratamento da água, que o couro a gente sabe que ele é um poluente, né, e descobrimos um curtume aqui na região que toma todos esses cuidados, e daí a gente trabalha só com um couro ecologicamente correto, vamos dizer assim. A Carmen estava me falando, né, que ela usa as frutas que deve comprar, né, sem agrotóxicos, deve adquirir de alguém, o couro. Então, a feira não movimenta só os expositores, mas tem toda uma cadeia atrás. Tem toda uma cadeia atrás. O interessante, assim, por exemplo, das frutas, né, nós temos uma parceria com o CETAP, que é um grupo, né, que tem aqui em Passo Fundo, não só em Passo Fundo, é regional. Ele se preocupa muito com a questão das frutas nativas. E aí temos um empreendimento que vai estar na feira, né, que é o Encontro de Sabores, que essa pessoa, ela faz picolés de frutas nativas. Ela faz, por exemplo, os salgados, ela faz o croquete de pinhão. Então, pinhão natural, né, tá ali, ela faz o croquete, ela produz em cima daquilo que ela tem, usando, né, os orgânicos e aquilo que a natureza dá para ela, sem destruir a natureza. Os picolés é interessante porque assim, ó, tem picolé de butiá, de guabiroba. Sem açúcar. Sem açúcar. Tem assim, a polpa, eles fazem polpa de suco da jabuticaba. Não é uma coisa assim, nada contra a laranja, a maçã, de forma alguma. Mas não é uma produção em escala. Ela está na natureza já, a árvore. Ela não plantou a jabuticaba para ela fazer. Ela já utiliza aquilo que já está sendo doado para ela, né? Com o cuidado de manter. Então, assim, é fantástico. O sabor, para quem experimenta depois, quando prova, vê a diferença. E teu organismo acostuma. Quando tu começa a reduzir o açúcar, reduzir o sal e reduzir o agrotóxico, o teu organismo acostuma. É bem interessante isso. E se sente diferença no sabor. E ao nosso trabalho também, já que tu falou das frutas nativas, a gente está introduzindo novamente aqui
a geleia de marmelo, ou doce de marmelo também, que é, bem dizer, ele extinguiu. Eu não sei por que a árvore morreu. Nas beiras do Rio Passo Fundo, nós temos uma propriedade aqui na Transbrasiliana, era assim, visível, tu chegava perto e já via o marmeleiro, né, e cheio de marmelo, só mais miúdo, né, mas hoje em dia não se vê mais. A jabuticaba também nós trouxemos, por exemplo, bergamota, que é uma geleia que tu não encontra no mercado. Nós fizemos as compotas, que antes eu não falei, as compotas, por exemplo, de goiaba. Tu não tem compota de goiaba da fruta, ela em-calda no mercado. Maçã, pera, o tradicional doce de abóbora, o figo, né? Então são, que nem maçã, pera e goiaba, tu não encontra para você comprar. Então a gente se preocupa em vender o que não tem no mercado também. Tu tem cheirinho de vó aí, né? Tem cheiro de vó, tem receita de vó. As bolachas, por exemplo, as minhas e a de um outro colega, são receitas que vêm sendo recuperadas da avó, da bisavó, entende? Que hoje nós, netas e bisnetas, voltamos lá na tradição, porque ela não tem conservante, mas aquela receita dura na tua latinha 6 meses. Uma bolacha que tu compra no mercado, se você abre ela, mesmo botando numa rosca, alguma coisa com rosca para conservar, em 60 dias ela tá mole. E a nossa não. Interessante. Jonathan, eu gostaria de saber se você também participa do Fórum Regional durante o ano todo, como é que é o seu envolvimento? Sim, nós participamos, inclusive nós já fizemos a Feira de Porto Alegre, né? A gente já está indo para o 3º ano, se não me engano, da Feira de Santa Maria, né? Porque a feira é um meio onde você tem, além de comercializar o teu produto, divulgar a tua marca, divulgar o teu trabalho, fazer contatos. Essa é a importância da feira. E a Fresol é muito importante em Passo Fundo para nós, porque é o último espaço que tem para esse tipo de trabalho, né? Nós não temos mais na cidade feiras. Então a Fresol é a nossa tábua de salvação, como eu costumo dizer. É o lugar onde a gente tem para divulgar todo o nosso trabalho. E você tem notado, assim, já que você é 8 anos, né, está já na feira, você tem notado, assim, uma preocupação maior do consumidor? O consumidor está buscando mais esse tipo de produto? Sem dúvida. Porque quando ele está comercializando com a gente, ele sabe de onde que está vindo o produto, tanto na área da alimentação quanto na área do artesanato, né? Hoje em Passo Fundo nós temos 2.800 artesãos. Então ali na Fresol é uma pequena parte que está representando os artesãos, né? Coisa boa se todos pudessem participar conosco. Então a gente vê que o pessoal se envolve na causa, né? Vamos dizer assim. Você também sente, você na área da alimentação, de repente até sente mais isso, se existe essa preocupação do consumidor em um alimento mais saudável? O cliente, na alimentação principalmente, o cliente que nos visita na feira e prova do produto, ele é nosso cliente o ano inteiro, é cliente de telefone, WhatsApp, tu tá sempre fazendo entrega. Toda semana você entrega no mínimo para uma pessoa. E conjuntamente com o que ele falou, tanto é verdade que as pessoas estão procurando isso, que hoje existem pessoas aqui em Passo Fundo que entregam, você pede hidropônicos e tal, eles largam na semana o produto e a pessoa vai. E colegas nossos que fazem isso também. A Nutrimax, por exemplo, tem uma grande preocupação, que é uma panificadora, que é nossa colega de feira e também é enganjada, né, em todo o nosso sistema. Eles também estão desenvolvendo, agora construindo uma cozinha só para pessoas que têm doenças celíacas. Problema de lactose. Né? Problema de lactose, de farináceos, etc. Então existe, sabe, não é só nós que estamos aqui. Tem é um leque muito grande. É assunto para a gente ficar o mês inteiro. E essas pessoas, né, que participam, a gente pode dizer que o consumidor da Fresol, ele também está de uma forma, não só se cuidando, mas também está ajudando nessa questão da sustentabilidade do planeta.
Sim, está ajudando. Então, assim, a gente observa que é um trabalho de formiguinha, onde cada um a mais que a gente adquirir no grupo, cada pessoa, cada ator a mais que surgir na economia solidária, é uma a mais em defesa da própria natureza. Então, nós temos no grupo o pessoal, ela falou muito bem da Nutrimax, o esposo dessa senhora, ele trabalha muito com a questão da terra, de humus, de fazer a compostagem, né? Então, Todo o lixo da indústria todo o lixo da indústria deles, eles fazem um trabalho. Reaproveitado. Então, isso é uma das coisas. Eles também produzem o próprio alimento, né? Eles têm uma chácara, eles produzem também, assim como a Carmen falou antes. A nossa feira, ela não é só uma feira para você comprar, você vai visitar e vai ter N atividades lá dentro. Nós temos serviços também, então nós temos agroindústria, nós temos alimentação e nós temos o artesanato, mas nós também temos serviços. Então, desse ano, nós temos uma parceria muito boa com a Florescer, que é um grupo de pessoas, né, que se reuniram. Tem massagem, massoterapia, tem aquelas do ouvido que coloca sementinhas de mostarda, né, para fazer um trabalho também. Acupuntura? É, isso. Então, eles também vão estar na feira. Então, esse faz um diferencial. Tu trabalha o ser humano por dentro e por fora. Tu vai dar uma peça por dentro com alimentação, por fora quando tu vai dar um presente para alguém. Agora tá chegando a época do Natal, né? Tu vai adquirir um presente, tu não vai adquirir qualquer presente que foi construído lá em diversas quantidades. Tu vai adquirir uma peça exclusiva. Aquela pessoa vai ter em casa uma peça exclusiva. Então, esse é o diferencial da economia solidária e da Fresol. Nós vamos ter feira de saúde lá também. Nós temos parceiros, né, como o Laboratório Vidal. Vai estar lá disponibilizando gratuitamente exames para diabetes, glicose, triglicerídeos, a verificação de pressão. Né? Na sexta-feira vamos ter esse evento lá, na sexta-feira de tarde. Então, assim, são vários atores em conjunto para fazer uma grande feira como é a Fresol. E você, assim, enquanto pessoa, né, não só empreendedor, enquanto pessoa, assim, você acha que mudou algo em você depois que passou a se preocupar mais com essa questão da sustentabilidade no produto que você oferece? Com certeza, a gente nota porque tu vai começando a mudar a tua visão, né? Principalmente sobre o nosso produto, que, como eu te disse, o couro a gente sabe que ele é um material poluente, então a gente já buscou fazer um trabalho daí junto na própria Fresol, tu começa a estabelecer contatos e a gente começa a passar, por exemplo, aquele produto que a gente não aproveita. Então, tem um colega nosso que trabalha com madeira, daí ele faz detalhes em couro, eu repasso o couro para ele. E isso dentro da minha linha, né? Mas tu começa a adquirir hábitos saudáveis, de alimentação mais saudável, né? E o artesanato, como eu digo, é uma arte em extinção, né? Porque você vai lá, você vai ver pessoas que fazem tricô, que o pessoal vai para, como é que eu vou te dizer, geralmente são mais pessoas de idade, né? Que trabalham nessa linha. E a gente tem que valorizar o trabalho manual delas, porque olha, fazer um pijaminha de tricô, de crochê, essas coisas. Até para não se perder esse conhecimento, isso aí, né? A gente um resgate, né? É um resgate. Um resgate daquela situação, né? É interessante, por exemplo, assim, nós temos um colaborador, a gente sempre chama ou de colega ou de colaborador, que vai vir de Juí com porungos. Temos uma que faz aqui em Passo Fundo, um trabalho com porungos, né? E tem esse senhor também que vai vir de fora. Quer dizer, assim, são trabalhos que se tu não for nessa feira, tu não encontra. É um resgate de uma arte. E se a pessoa né? não pegar o porongo para trabalhar, ele morre no campo, né? Porque faz no máximo uma cuia. Sim. E nem todos servem para uma cuia. E o trabalho tanto da nossa artesã que temos aqui em Passo Fundo, quanto desse senhor que vem de fora, de Juí, é um trabalho diferenciado. Então eles fazem todo um trabalho em cima daquilo que de repente não iria ter utilidade. E você, por que comprar algo lá dos Estados Unidos se você pode comprar algo tão belo e tão bonito quanto um trabalho artesanal daqui? E rapidamente, quem for à feira vai concorrer a prêmios, como é que é isso? Nós temos uma cesta, foi uma ação entre amigos que nós fizemos, e essa cesta tá maravilhosa, até eu queria para mim, mas infelizmente não é assim. A gente fez essa cesta
cada um dos nossos atores colocou um dos seus produtos. Então tem uma geleia da Carme, um artesanato da fulana, uma bolsa do Jonas. Então todos nós temos um pouquinho do nosso trabalho dentro dessa cesta. E é bem interessante porque a gente está vendendo, né, essa ação entre amigos, e vamos estar vendendo ainda na feira, que a feira ocorre no sábado o sorteio e no domingo a gente vai fazer a entrega lá dentro do Passo Fundo Shopping. Até quem quiser da comunidade adquirir, na própria feira nós vamos ter várias pessoas vendendo ainda a rifa, né, a ação entre amigos. E aí vai ser bem interessante, porque essa pessoa vai estar levando todos os nossos produtos, né, para casa. Que maravilha. Obrigada pela participação de vocês. Nós Eu que desejo agradecemos. uma excelente feira a todos. E aguardamos vocês lá nos visitando, né? Agradeço a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.